Muito bem. Quero ler com vocês o texto da palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Podemos ler? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir junto esse texto? Diga comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esse texto é o texto mais conhecido do meio evangélico, né? Se a pessoa que diz ser crente e não conhece esse texto, talvez ela foi convertida em outro planeta. Porque, pelo menos no Brasil, o texto principal que os irmãos gostam de evangelizar os outros é esse daqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, as crianças no ABC, elas decoram esse versículo. Pergunto para você, se você, por favor, não minta. Quantos de vocês têm esse versículo decorado? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu era criança, eu aprendi esse versículo. E aí, quando a gente vai evangelizar as pessoas, a gente começa dizendo: Deus te ama e tem um plano para você. Não é? Você chega para uma pessoa que não é crente ainda, então você diz: olha, Deus te ama e tem um plano para você. Então, quando a gente não tem assunto, a gente não sabe como fazer, não sabe como começar, esse é o beabá de apresentar o evangelho a uma pessoa, é essa palavra: Deus te amou e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas eu quero te convidar para a gente entrar um pouquinho mais nisso aqui. Amém? Essa história do amor de Deus é algo empolgante, é algo que instiga o nosso espírito. Na verdade, se você pegar as Escrituras, elas são cartas de amor que Deus escreveu nos tempos para manifestar aos seus filhos como o seu coração é grande. Entretanto, não existe algo que os filhos de Deus mais desconheçam do que o amor dele. Apesar de ser esse o texto que nos introduz no Evangelho, conhecer o amor do Pai é a coisa que mais nos falta. Estão comigo? Então, nós queremos entender, entrar um pouquinho nesse aspecto. Aleluia, alguém atende o celular que vai dar certo. Irmãos, desliga o celular, amém? Glória a Deus. O meu está ligado aqui porque eu estou vendo aqui o meu horário, porque agora eu tenho um horário cronometrado. Estão comigo? Então desliga o celular. Quero pedir a você, inclusive aproveitar aqui a interrupção, quero pedir a você que não se levante enquanto a gente está na ministração da palavra. Quando eu era jovenzinho e a gente entrasse na igreja, uma pessoa estivesse lendo a Bíblia, a pessoa não entrava na igreja. A pessoa não entrava na igreja até que a leitura da palavra terminasse. A pessoa procurava uma ocasião oportuna para entrar, porque ela tinha reverência com relação à palavra. Vocês estão comigo? Irmãos, alguém vai dizer: ah, isso é religiosidade. Não é religiosidade, isso é temor ao Senhor e é respeito àquilo que é sagrado. Amém? É temor ao Senhor e respeito àquilo que é sagrado. A gente está filmando, está passando no YouTube, você agora está famoso.
Então deixa eu te contar para você o que acontece. Se a gente for ver a quantidade de gente que se levanta na hora da ministração, eu fiquei besta. Parece que eu não vejo. Deus tampa os meus olhos. E eu não vejo. Mas é impressionante. É muita gente se levantando na hora da ministração e saindo e tal. E fica passando. E isso não é bom para nós. Se nós queremos ser uma igreja da fé, se nós queremos ser uma igreja que avança, a palavra tem que ser prioridade na nossa vida. Vocês estão comigo? Então reverencie e respeite a palavra do Senhor. Queridos, então, precisamos conhecer o amor de Deus. Nós sabemos muitas coisas, mas quando chega nesse aspecto de nós conhecermos o amor de Deus, nós vacilamos. Existem 3 fundamentos que a igreja do Senhor precisa estar firmado. O fundamento é amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Fale comigo, 3 coisas que eu preciso estar firmado. Firmado e forte. Diga comigo, amor de Deus, graça de Jesus, comunhão do Espírito Santo. Fala de novo, Vaz, amor de Deus, graça de Jesus, comunhão do Espírito Santo. Você pode dizer sozinho agora? Aleluia. Então veja, amor de Deus e graça. Amor de Deus, graça de Jesus, comunhão do Espírito Santo. São essas 3 bases que cada um de nós precisa estar forte, fortalecidos. Nós vimos que graça é a disposição divina de nos amar sem qualquer merecimento de nossa parte. Vocês se lembram disso? Quantos conseguem repetir essa fala? Irmãos, eu não vou pregar sozinho. Amém? Aleluia. Eu acredito no 12º homem. Depois eu conto para vocês a história do 12º homem. Mas o 12º homem é aquele cara que levanta a sua turma, que levanta a sua equipe, que faz parte, que levanta aquele que está na frente. Amém? Esse é o 12º homem. Então eu quero que você pregue comigo. Então diga comigo, graça. É a disposição divina de nos amar sem qualquer mérito da nossa parte. Isso não seria tão bom? Você sabe o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas notícias. Mas você observa que a palavra graça também significa favor imerecido. Mas esses conceitos parecem não dizer muita coisa. Porque quando você diz favor imerecido, o que essa pessoa está falando? Mas quando você entende que graça é a disposição divina de me amar, sem que haja merecimento da minha parte, você tem um outro entendimento. Não é assim? Sem qualquer merecimento da minha parte, Deus me ama. A palavra evangelho, ela significa boas notícias, mas é mais do que isso. Significa que as notícias que Deus está trazendo para nós por meio de Jesus são tão boas que eu não acredito. Seria bom demais para ser verdade. Você entende isso? Você já viu isso? Rapaz, isso é tão bom, mas tão bom, que não deve ser verdade. E aí, o amor de Deus foi derramado na cruz e ainda hoje, é como se a mente das pessoas, o coração das pessoas estivesse anestesiados para não entender o amor de Deus derramado na cruz do Calvário. Mas quando a gente compreende graça, quando a gente compreende o amor de Deus, a gente vai entender que houve uma substituição na cruz. Esse é o grande princípio que nós precisamos aprender acerca da graça. Houve uma grande substituição na cruz do Calvário. Aquilo que eu era, Jesus se tornou. Amados, Moisés falou assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que é que a gente aprende com essa história? Que Jesus se tornou na própria serpente, que continha o veneno que matava as pessoas para curar as pessoas da picada da serpente. Você consegue imaginar isso? Ele pegou, se transformou na própria serpente para tirar o veneno que matava as pessoas. Em outras palavras, Jesus se tornou o próprio pecado na cruz do Calvário para livrar dos pecados aqueles que creem. De modo que hoje Deus não está exigindo que você seja bom. Deus só exige que você creia. E quando a gente aprende isso, a gente diz, bom, isso seria bom demais para ser verdade. O nome disso é evangelho.
É tão bom que é bom demais para ser verdade. Você já viu aquela história que a esmola grande desconfia o cego? Pois é assim que a gente fica com relação a Deus. O Senhor chega, manifesta o seu amor, e a gente diz, isso é bom demais para ser verdade. Não deve ser verdade. Aí Jesus fala, desgraçado, né? Ah, desgraçado. Diga comigo, desgraçado. É carente de graça. Aleluia! Porque na hora que você for revestido da graça, você vai entender, Deus me ama, sem nenhum merecimento da minha parte. Isso é graça. Disposição divina de me amar, sem nenhum merecimento da minha parte. Agora eu pergunto, se você entendesse isso, o seu nível de oração mudaria? Se você acreditasse que Deus te ama, o seu nível de intimidade mudaria? Porque o que a Bíblia diz o apóstolo Paulo fala assim, olha, temos tão grande ousadia por causa do caminho que nos foi inaugurado. Isso é fantástico quando Paulo diz isso, irmãos, porque o caminho que nos foi inaugurado foi o caminho que Jesus entrou no Santo dos Santos no céu, ofereceu o sacrifício de uma vez por todas, e ele nos abriu um caminho dizendo, agora você pode ir ao Pai. Graça, mas ele não olhou para você e disse assim, ó, você não merece não. Portanto, você não pode entrar. Graça é o amor de Deus, é a disposição divina de nos amar, sem considerar nenhum merecimento da nossa parte. Ele simplesmente quis. A pergunta é se você crê nisso ou não. Estão comigo? A pergunta é se eu creio nisso ou não. Se eu crer nisso, a minha intimidade com Deus muda. O medo vai-se embora. Porque onde existe o amor, o medo sai. Por que é que o medo está presente? Porque o amor saiu. Se você entende que o Pai te ama, você não terá medo. Amém, queridos? Amém. Você sabe que eu tenho uma meninazinha ali, chamada Lala. E eu tento conquistar a Lala. Lala tem talvez 2, 3 anos, não sei. Tento conquistar a Lala. E a Lala diz assim, eu tenho medo de ti. Eu tenho medo de você. Ela gosta de mim, mas às vezes ela entra em crise. Dia desse ela estava lá na casa dela, me viu na minha e disse, ei! Aí eu não queria constrangê-la, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, falei com ela e tal, estava pertinho da mamãe e do papai. Falei com ela, ela disse, deixa eu ir na tua casa. Ela estava doida para ir lá em casa. Lá em casa ela gosta da minha cunhada, gosta dos meninos. Mas aí no outro dia ela já não tinha mais aquela mesma segurança. E ela disse, eu tenho medo de ti. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Amado, se eu disser para você que é exatamente assim que acontece com relação a Deus. Enquanto você pensar que você tem medo dele, você não vai se aproximar. Você vai estar distante, cada vez mais distante. Mas o que eu acho interessante é que na graça de Deus, tanto quanto mais distante você fica, tanto quanto mais distante o pastor vai atrás. Tanto quanto mais você foge, tanto quanto mais ele procura você. Não importa quão íngreme seja a montanha, ele vai buscar você na montanha. Não importa se você se escondeu numa caverna, ele busca a caverna. Elias estava depressivo, fugindo, desejando morrer. Deus, tira minha vida. E Elias se escondeu numa caverna, mas o Senhor o achou na caverna. E buscou Elias onde ele estava. E disse, Elias, você pensa que a sua vida chegou ao fim? Você acha que acabou, é aqui? Eu nem te conto, Elias, o que ainda está preparado para você. Na verdade, Elias não sabia que no projeto de Deus não estava previsto ele morrer. Elias foi arrebatado para estar com o Senhor. Isso estava no projeto e disse, Elias, você não sabe o que eu escrevi para você. Vocês estão comigo? Então, independente do que você passa ou pelo que você passa, existe uma segurança que você precisa se agarrar. Deus ama você. Esses dias eu estava com uma mulher e ela tem muitas confusões acerca das Escrituras. Muitos textos da Bíblia ela tem confusão. E eu estava explicando para ela, minha amiga, você quer entender a Bíblia? Quero. Eu vou te dar uma lupa. Eu vou te dar um óculos para você ler a Bíblia com esse óculos. O nome desse óculos se chama Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Deus falou aos antigos de muitas maneiras, de muitas formas, pelos profetas. Fale comigo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais.
Quem eram os pais? Aqueles que vieram antes de nós. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses dias, Ele nos falou pelo Filho. E quem é o Filho? Isso mesmo. Diga, Deus é bom. Então, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Olha só o que diz o texto. O qual é a expressão exata do ser de Deus. O que o apóstolo está dizendo para nós com esse texto? Deus falou aos antigos, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas. Mas nesses dias, amados, tem que ter uma diferença. Vocês estão comigo? Tem que ter uma diferença. Porque do contrário, isso não teria sido pontuado e acentuado. Deus falou aos antigos de muitas maneiras, de muitas formas, muitas vezes, por meio dos profetas. Mas nesses dias, Ele nos falou pelo Filho. E quem é o Filho? Ele falou a expressão exata do ser de Deus. Quando a gente lê no Evangelho de João, ele diz assim: Moisés trouxe a lei, porém a graça e a verdade veio por meio dele. E quando nós olhamos para ele, nós encontramos graça e verdade. Aí ele diz assim: porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai, esse viu. O que ele está dizendo é que nenhum dos profetas que vieram antes viram o Senhor. Mas nesses dias, Ele enviou um que viu o Senhor. E esse sabe dizer como é o Senhor. Amém? Então Jesus diz assim: amigo, se você quiser conhecer o Pai, isso será impossível se você não me conhecer. Então há um interesse de Deus que você conheça o Pai, mas você use o óculos certo. E esse óculos certo é Jesus. Aí eu fico impressionado porque Jesus falou assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O que é que eu aprendo com isso? Que o Pai está muito interessado de que você conheça Jesus. Porque uma vez que você conhecer Jesus, Ele disse: agora eu vou te mostrar quem é o Pai. E quando você descobrir quem é o Pai, irmãos, nunca mais haverá medo, nunca mais haverá insegurança, nunca mais haverá tristeza, porque você conhecerá o Pai. Ninguém viu ao Pai, Jesus viu. E Ele sabe falar como é o Pai, quem é o Pai. Ele viveu com o Pai e é a expressão exata do ser de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, quando eu for olhar para as Escrituras, você olhou para as Escrituras, você leu um texto, ou você ouviu a minha ministração, e quando terminou, o sentimento que veio em você foi: eu sou culpado, eu estou condenado, não há jeito para mim. Você não está olhando com a lupa certa. Porque todas as vezes que você estiver olhando com a lente certa, você vai ver o coração do Pai pulsando e dizendo: eu amo você. Eu amo você. Você está comigo? Amém. Todas as vezes que você ouvir uma ministração e vier qualquer pensamento de culpa, sentimento de culpa, Deus não está falando com você. Mas todas as vezes que você ouvir a palavra e dentro de você houver uma força descomunal dizendo: vai dar certo, vai funcionar. Aquilo que me prende não prende mais. Aquilo que eu era não sou mais. Uma força descomunal vem de dentro de você dizendo: agora vai acontecer. Deus falou com você. Todas as vezes que o amor do Pai se manifesta, você se levanta com força de leão. O filho que tem o amor do Pai, ele é audacioso. O filho que não tem o amor do Pai, ele é complexado. Ele tem complexo de inferioridade. Eu estava contando outros dias para você, meu pai tinha talvez 1,5 m. Era desse tamanhozinho. E eu era um bebê. E certo dia, eu me lembro como hoje, uma cena no interior, segurando a mão dele. Ele era baixinho, mas tinha uns braços que era uma coisa medonha. Tinha as veias que se destacavam assim nos seus braços, então dava uma ideia de Hércules para mim.
Então eu não tinha noção de quem era gigante e quem não era. Para mim, meu pai era um gigante. Então, eu andando ali, segurado na mão dele, olhando para tudo, o que que eu era? Um herói. Eu sou imbatível, ninguém pode chegar em mim porque eu tenho um pai. Vocês estão comigo? Quando o filho está seguro do amor do pai, ele é firme, não há complexo de inferioridade. Mas todas as vezes que a relação entre o filho e o pai é rompido, vai existir complexos. Aquela criança vai se perceber e dizer, não dá para mim, eu não consigo, ele é mais inteligente do que eu. Mas todas as vezes que um pai chega e diz, não filho, eu acredito em você. Seu potencial é grande. Você é meu filho, olhe, você é isso. Menino, quando isso bate no coração, ele se levanta com uma força que antes ele não tinha. A razão da fraqueza do povo de Deus é não saber que Deus os ama, independente do seu merecimento. Amados, Deus é tão extraordinário que Ele criou a fonte do seu amor nele próprio. Por amor dele. Salmo 23 diz, né, como a gente viu, Salmo 23 fala assim que o bom pastor me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é por amor do seu, é por amor do dele. Por que ele coloca desse modo? Porque ele é a fonte. E se ele é a fonte, nunca vai falhar. Mas se a fonte for eu, vai falhar. Mas quando a fonte é ele, não tem como dar errado. Vocês estão comigo? Então o Senhor disse, por amor do seu nome. Hebreus capítulo 6, versículo 13 em diante, está escrito que quando o Senhor decidiu abençoar Abraão, ele disse, eu resolvi te abençoar. Esteja certo, eu vou te abençoar. E para que você saiba que eu vou te abençoar, eu vou jurar por mim mesmo. Por que ele não jurou por Abraão? Porque Abraão tinha uma fragilidade de mentira. Deus sabia que Abraão, diante da pressão, Abraão iria vacilar. Então Deus disse, por amor de mim, baseado em mim, eu juro por mim. Abraão, aquele que não mente, disse, para que cesse toda dúvida, para que não haja discussão a respeito, eu decidi te amar. O Senhor fala assim, pode porventura uma mulher esquecer do filho que amamenta? Fale comigo, impossível. É impossível uma mãe que amamenta esquecer do seu filho. E por que é impossível? Porque se porventura a mãe se distrair numa conversa bacana, se a mãe se distrair assistindo um filme, se a mãe se distrair trabalhando, e ela não escuta o choro da criança, o peito dela começa a inchar. Vaza. Começa a vazar, pingar. Criatura de Deus, tu tem um bebê. E o peito começa a vazar, porque há abundância. Se tem uma coisa que a gente aprende de Deus é que Ele é abundante. Então Ele está perguntando, pode porventura uma mãe esquecer do filho que amamenta? Não. Porque se ela se esquecer, o peito lembra. E se depois de pingar, ainda assim ela não se lembrar, não tem problema, vai virar uma pedra. E ela vai sentir febre. E se ela não se cuidar, vai ter que bater no hospital. Porque o peito está pedrando. Deus colocou 1001 sinais para que você não esqueça de que você tem um bebê que você precisa cuidar e alimentar. Aí Deus pergunta, pode porventura uma mãe esquecer do filho que amamenta? A resposta é não. Aí Deus diz assim, todavia. Olha como Deus é exagerado. Apesar de todos os sinais que eu coloquei no corpo dela, se ela esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia! Diga, Deus é exagerado. Ele amou o mundo de uma maneira inexplicável e enviou seu filho para que todo aquele que nele crê, diga comigo, quem crê? O evangelho é tão bom. É tão bom que parece não ser verdade. É bom demais para ser verdade. Amém? Mas ele é verdade. Então, veja isso. Nos evangelhos, a gente vai encontrar Jesus falando sobre o amor do Pai e ele cita 3 parábolas. Amados, ele coloca 3 parábolas, uma atrás da outra. Se não te convencer a primeira parábola,
eu apresento a segunda. E se a segunda não te convencer, eu apresento a terceira. Mas por que eu bato tanto nessa tecla? Por que Deus bate tanto nessa tecla? Porque se há uma convicção que você precisa ter no seu coração, é de que Deus me ama. E de que a fonte do seu amor não é a sua fidelidade. Não é o quão bom você é. Na verdade, o convite de Deus é que você saia da sua bondade e entre na bondade dele. Na verdade, o convite de Deus é que você desça da sua própria espiritualidade e confie na espiritualidade daquele que está no seu lugar. Amados, uma coisa bacana que a gente encontra, eu espero não esquecer onde é que eu estou. Estou falando das 3 parábolas, não esqueçam. Uma coisa boa que eu vejo nas Escrituras, aliás, tudo eu vejo de bom, mas eu quero ressaltar uma aqui. Vocês se lembram de Caim e Abel? Não é assim? Caim e Abel, filho de Adão. Diz que uma certa vez Caim e Abel foram oferecer uma oferta ao Senhor. Abel ofereceu um cordeiro. E diz que o Senhor aceitou a oferta de Abel e aceitou o Abel. Mas o Caim foi oferecer uma oferta ao Senhor e disse que o Senhor não recebeu a oferta de Caim e nem recebeu a Caim. Então fale comigo assim, Deus nos recebe por causa da oferta que nós apresentamos a Ele. O que foi que o Abel ofereceu? Ele ofereceu um cordeiro. E quem era aquele cordeiro? Era um cordeiro que apontava para o Cristo que viria. O Cordeiro de Deus. Quando João Batista estava batizando, o Senhor disse, olhe, quando o Messias estiver na fila do batismo, porque João estava na expectativa de que o Messias ia entrar na fila do batismo. Irmãos, os pecadores estavam vindo de todos os lugares, de todas as cidades para o deserto, para ouvir a pregação de João Batista e ser batizado por ele. E Deus havia dito, olha, o Messias está chegando e ele virá na tua fila. Na fila batismal, você vai identificar ele. E João estava na expectativa de ver aquele dia. E houve um dia, depois de batizar um e outro, de repente, aparece um personagem no meio da fila e o Senhor diz a ele, aquele sobre quem pousar o Espírito Santo, esse é o Cordeiro de Deus. Quando João identificou, ele apontou e disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por favor, fale isso comigo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto dessa expressão. O Cordeiro de Deus que tira. Irmãos, ele não limpa, ele não passa uma borracha, ele não borra, ele tira. Você sabe aquele tumor que está matando uma pessoa, que está causando febre, enfermidade, você vai para o médico e ele pega um santo bisturi, uma santa anestesia, coloca anestesia, recorta aquilo, remove. É assim que Jesus faz. Ele olha no espírito, ele olha na alma, vê aquele ambiente que está matando você e cirurgicamente tira. Esse é o Cordeiro de Deus que arranca, que remove, que tira o pecado dos homens. Não há um homem na terra que consiga tirar o pecado dos homens, a não ser o Cordeiro de Deus. Então naquele dia estava Abel oferecendo ao Senhor um cordeiro. E a Bíblia diz que Deus aceitou Abel por causa da oferta, que era o cordeiro. Mas recusou Caim por causa da oferta que o Caim ofereceu, que não era um cordeiro, ele ofereceu verduras, frutas, coisa do tipo. E ele não aceitou. Uma outra coisa que a gente observa na religião judaica é que quando a pessoa pecava e ela vinha para o sacerdote trazendo um cordeiro, diga comigo, o sacerdote examinava o cordeiro, não o ofertante. Vocês estão comigo? Irmãos, eu imagino a cena, o cara estava pecando, o cara estava numa situação de culpa muito grande, e ele sabia que tinha que oferecer um cordeiro por causa dos seus pecados. Então o cara pegava aquele cordeiro, passava no meio das tribos carregando o seu cordeiro, e ia diante do sacerdote. Mas segundo a lei de Deus, o cordeiro tinha que ser puro, o cordeiro não podia ter mancha,
O cordeiro tinha que ser perfeito, para que a oferta daquele homem fosse aceita e Deus perdoasse os seus pecados. Então, quando o pecador chegava diante do sacerdote trazendo aquele cordeiro, o sacerdote examinava o cordeiro em todos os lugares, para ver se havia alguma mancha, para ver se havia alguma fratura, para ver se havia alguma quebra, para ver se alguma coisa reprovava o cordeiro. Porque se reprovasse, aquele cordeiro não poderia ser oferecido. Então diga comigo, o sacerdote examinava a oferta, não o ofertante. Eu não sei se isso traz refrigério para você, mas a razão por que Deus te aceita não é por causa de você, é por causa do Cristo que você apresenta. Então, quando você se apresenta diante de Deus, Deus não examina você, examina o cordeiro. E eu te digo, Ele não achará mancha em Jesus. Ele não achará defeito em Jesus. Ele olhará para Jesus e dirá: esse é o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, de eternidade a eternidade. Não há falta alguma que se possa atribuir a Ele. E eu te recebo por causa da oferta. Aleluia! Isso deve alegrar o nosso coração. Todas as vezes que você se apresenta a Deus, amados, Ele te vê tal qual Ele vê Jesus. Diga comigo, o Evangelho é tão bom. Você sabe o resto. Diga, mas o Evangelho é verdade. É o amor de Deus derramado por mim. Glória a Deus. Então diga, graça é a disposição divina de me amar. Sem nenhum benefício. Aliás, sem nenhum mérito da minha parte. Quero te apresentar então um outro conceito sobre o amor de Deus que eu gosto demais. Você sabe que quando Jesus veio, a história foi rachada ao meio. Amém? A história foi rachada ao meio antes de Jesus, depois de Jesus. Antes de Jesus, o que era amor? Amor era aquilo que melhor se sentia, ou o melhor sentimento destinado às melhores pessoas. Isso é amor antes de Jesus. O que era amor antes de Jesus? O melhor sentimento para as melhores pessoas. Então, quanto mais excelente for a pessoa, maior é o meu amor por ela. Estão comigo? Mas quando Jesus veio, o conceito do amor mudou. E como ficou depois de Jesus? Ficou assim: amor é o melhor sentimento que se dedica. Melhor dizendo, quanto pior for a pessoa, maior é o amor a ele dedicado. Percebe a inversão? Antes de Jesus, amor era o melhor sentimento pelas melhores pessoas. Quando Jesus veio, o conceito se inverteu e ficou assim: quanto pior for a pessoa, maior é a carga de amor a ele derramado. Vamos dizer isso? Amor, depois de Jesus, ficou assim: quanto pior o objeto de amor, tanto mais amor a ele destinado. Aleluia! Diga comigo, com base nesse amor, é impossível não dar certo. Quanto pior for a pessoa, maior é a carga de amor de Deus derramado para ele. Amados, uma fonte, escute o que eu estou falando, uma fonte eterna foi estabelecida em Jesus. Uma fonte eterna foi estabelecida em Jesus. Quando Jesus chegou na mulher samaritana, e isso é um detalhe interessante. Quando Jesus chegou na mulher samaritana, você sabe que os samaritanos, eles não se comunicavam com o judeu, e havia uma razão por que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E por que era? Porque os samaritanos, eles eram considerados uma das piores classes de pecador que podia existir. Era samaritano. Por que isso acontecia? Porque os samaritanos, eles tinham uma mistura religiosa em Samaria. Eles não adoravam a Deus com pureza. Eles adoravam a Deus e adoravam a outros deuses. E os judeus adoravam o único e verdadeiro Deus. E os samaritanos adoravam um monte. Então, para os judeus, eles eram prostitutos.
espirituais. Então os judeus, se passasse, se tocasse, se andasse perto de qualquer samaritano, eles tinham que bater o pó dos pés. Você imagine como era a situação. Aquilo era uma lepra, aquele povo é uma lepra. Eu quero tudo menos ter contato com aquele povo. Agora observa que coisa interessante. Um dia, Jesus estava passando e imaginando que Samaria ficava assim, os judeus faziam uma curva enorme para poder arrodear e não passar por Samaria. O que Jesus fez? Entrou pelo caminho reto. E os discípulos, sem entenderem o que estava acontecendo. Agora o que me chama a atenção, irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus ignorou absolutamente tudo. Porque havia uma mulher que ia buscar água numa certa hora, num certo lugar. Jesus não arrodeou, Jesus passou pelo caminho, exatamente por dentro de Samaria. Exatamente naquele povo que era considerado a pior classe de pecador que existia na época, era samaritano. Qualquer religioso da época queria tudo menos contato com aquele povo. E Jesus passa exatamente pelo meio para alcançar uma mulher que iria buscar água ao meio-dia. O que é graça? Disposição divina de me amar, sem nenhum merecimento da minha parte. O que é amor? Quanto pior o objeto de amor, maior a descarga de amor liberado para ele. Onde abundou o pecado, a graça cresceu assustadoramente. Mas Deus em nenhum momento estava contando com a sua fidelidade, estava contando com a sua bondade, e ele era a fonte do próprio amor. E aí chega um apóstolo que diz: Deus não tem amor, Deus é próprio amor. Se o amor tem uma substância, cada pedaço que você cortar de Deus, você vai encontrar amor. Deus não tem amor, ele é. Então aquele que é amor, tinha que pegar uma mulher. E quando ele chega diante daquela mulher, ele diz: mulher, me dá água. Curioso é que essa mulher tinha 5 maridos. Irmãos, uma mulher que tem 5 maridos, no nosso tempo, não tem boa fama. É ou não é? Imagina naquele tempo. Imagine naquele tempo. Jesus vai buscar exatamente aquela mulher que tinha 5 maridos e agora estava no 6º. A mulher gostava de namorar. Então ela tinha muitos homens, mas Jesus estava buscando aquela mulher. Então quando ele chega lá, irmãos, olha o que eu vejo aqui. O amor ignorando absolutamente tudo. Você presta atenção? Nós estávamos falando que o amor de Deus considera a criança, não a caquinha. Não é? A caquinha remove. E eu quero a criança. E ainda cheira a bundinha ainda. Não é? Ele ama tanto que depois que remove a caquinha, ainda faz que nem as mamães, cheira a bundinha. Porque só aquele que ama consegue remover a caquinha e dizer: que bunda linda. Como é cheiroso, não é? E alguém que vê aquela cena diz: você é estúpido, isso não é coisa que se faça. Mas aquele que ama, parece que a caatinga desaparece, parece que os odores não incomodam, porque ela só consegue ver o objeto do seu amor. Então Deus estava olhando para aquela mulher e ele queria alcançá-la, custe o que custar. Independente dos preconceitos, independente do que se diga, eu vou buscar, porque quanto pior for o objeto de amor, maior será a descarga de amor a ele liberado. Esse é o conceito do amor de Deus. Então, quando Jesus chega para aquela mulher, ele diz assim: mulher, me dá água. Jesus tinha que puxar o argumento de algum lugar. Vocês estão comigo? Vai, louvor, pega os instrumentos. Jesus tinha que puxar o argumento de algum lugar. E qual era o argumento? Mulher, me dá um copo de água. E a mulher diz: mas como sendo tu judeu, fala comigo. Nenhum judeu pisa no nosso solo.
e o Senhor vem à minha terra pedir água. Olha só o que Jesus disse para ela: mulher, se tu souberas quem fala contigo, e se tu conheceras o dom de Deus. Irmãos, preste atenção, são duas coisas diferentes. Ele fala: se tu conheceras quem fala contigo, e se tu soubesses acerca do dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Diga comigo: é justiça. Fale comigo: dom não se merece, não se trabalha por ele, apenas se recebe. Jesus falou que se tu conheceras quem fala contigo, e se tu conheceras o dom da justiça, que não busca o que você fez, mas busca você. Mulher, se tu soubesses quem fala contigo, que é o doador desse dom. Não importa onde você passou, não importa que lamas você pisou, não importa que angústias você carregou, não importa que culpa você passou, se tu souberas quem fala contigo. Jesus só queria um argumento, Jesus só queria um fio para a vida daquela mulher e dizer: eu não tenho amor por ti. Cada parte das células do meu corpo expressa amor por ti. Mulher, se tu souberas quem fala contigo, e se tu conheceras o dom de Deus, o dom da justiça, que você não trabalhou por ele, que você não mereceu, eu quis dar. A fonte disso é o meu amor, não é o teu amor. A fonte disso é a minha fidelidade, não a tua fidelidade. A fonte disso é a minha espiritualidade, não a tua espiritualidade. Simplesmente se renda. Mulher, se tu souberas quem fala contigo, tu lhe pedirias e eu te daria. Agora eu gosto dessa parte. O que é que ele daria? Ele disse: eu te daria água viva. E essa água viva, escute, se estabeleceria uma fonte eterna dentro de você. O que é uma fonte eterna? Todas as vezes que você tiver sede, tem água. Fonte eterna. Se tu soubesse quem fala, tu te pedirias águas, e eu te daria águas vivas que se estabeleceria dentro de você uma fonte que jorra eternamente. Que jorra eternamente, que não para de jorrar. Irmãos, como é que a gente vê isso? Pastor Eibe, quando ele ensina sobre justiça de Deus, ele usa uma figura que eu amo, que é a figura do limpador de para-brisas. Amo isso. Ele diz: irmãos, todas as vezes que eu olho na chuva, eu estou na chuva, ligo o meu carro e cai um pingo no meu para-brisa, o limpador de para-brisa faz. Se cair outro pingo, se cair 3 pingos, e se cair um temporal, mas estará limpo sempre. O que Deus está dizendo: mulher, se tu souberas quem fala contigo, tu lhe pedirias, ele te daria uma fonte. Todas as vezes que um pingo de pecado caísse em tua vida, todos os dias que um pingo de culpa caísse em você, todas as vezes que algo respingasse em você e lhe sujasse, a graça, o sangue estaria removendo e nunca mais haveria pecado na sua história. Mulher, se tu souberas quem fala contigo, e se tu conheceras o dom de Deus, nunca mais você seria a mesma mulher. Aleluia! Aleluia! Diga comigo: o amor de Deus funciona assim. Quanto pior o objeto de amor, maior é o amor a ele destinado. Deus amou o mundo de tal maneira. É uma maneira sem explicação. É uma maneira que você não vai encontrar português, não vai encontrar grego, não vai encontrar hebraico, não vai encontrar aramaico. Não há uma linguagem falada no planeta Terra que consiga dizer como o amor de Deus. A gente tem que recorrer a figuras de linguagem para que a gente entenda. Por isso que ele fala da mulher que amamenta o filho, para que você entenda sobre o amor dele. E é por isso que ele citou 3 parábolas. A primeira parábola foi da ovelha perdida, porque não tem palavra para explicar.
Se eu for te explicar, como é que você entende? Então eu vou ter que usar figuras para você entender. Então ele disse: o meu amor por você é como um pastor que tem 100 ovelhas. Uma se perdeu, e ele deixou as 99 protegidas e saiu pelas montanhas atrás de uma. Qual a motivação do pastor de buscar aquela? Simplesmente porque é a sua ovelha. E fique imaginando, irmãos, quantas pessoas estão por aí carregados de culpa, carregados de sujeiras, de imoralidades, destruídas, e elas não sabem que há um amor tão grande. Se tão somente seus olhos fossem abertos, se tão somente elas conseguissem compreender, aquilo perderia a força na hora. Irmãos, quando o nosso coração se enche do amor de Deus, aquilo que não presta se solta. O perfeito amor lança fora o medo. Irmãos, aquilo que amarra começa a se soltar. Enquanto nós pregamos e dizemos: você tem que obedecer, você tem que não sei o que, você tem que isso, tem que aquilo, o amor está simplesmente dizendo: confia que eu te amo, confia no meu amor, entregue-se. Ele falou da ovelha perdida, deixou 99 e foi atrás da que se perdeu. Isso reflete muitos dos nossos irmãos amados do Senhor, perdidos, e não sabem que o Senhor os ama tanto. Jesus disse: se essa parábola é pouca, eu vou te contar uma outra. Havia uma mulher que perdeu uma única moedinha, talvez 10 centavos ou 50 centavos. Ele fala uma moeda, e diz as escrituras que ele removeu todos os móveis de sua casa para achar uma moedinha. Quantos sabem que Deus não estava falando de moedinha? Ele estava falando de você. E para achar você, Ele mexe em tudo, remove os móveis, muda as coisas de lugar. Tem dia que você acorda e olha para o céu e parece que as nuvens desenharam diferente, e você: não, isso é coisa da minha cabeça. As nuvens estão dizendo: eu amo você. Você sabe, você sabe. Um certo dia nós amanhecemos lá em casa. A minha esposa estava passando por aflições por conta de um emprego que ela estava começando, e ela não sabia absolutamente nada. Tinha sido dona de casa por toda a sua vida, e ela ia enfrentar o primeiro emprego. E quando ela chegou sem curso de informática, sem nada, tinha que dominar a computação, tinha que dominar programa, e aquilo foi um caos. E ela e olha que a nossa condição financeira estava crítica, e nós precisávamos que ela ficasse naquele trabalho. E ela chorava porque eu era o professor, então muitas vezes eu não era misericordioso, assim, eu botava pressão. Mas um certo dia, irmãos, nós amanhecemos e um pássaro estava na frente da nossa porta, questão de 1 metro assim, e ela estava na porta e olhando, e o pássaro sentou e ficou olhando para ela, assim, bem pertinho assim. Quantos sabem que isso não é normal? O pássaro posicionou na frente dela, e enquanto o pássaro se posicionou, Deus começou a mexer dentro, dizendo: vai acontecer, vai dar certo. Se eu cuido dos pássaros, cuido de você. Eles não têm a inteligência que você tem, não têm os braços que você tem, não têm a força que você tem, não tem o que você tem, e vai acontecer. O pássaro ficou lá durante um tempo. Ela me chamou e disse: amor, vem ver isso aqui. Quando eu cheguei, o pássaro continuou olhando para nós por um tempo, e depois o pássaro elegantemente foi embora. Se isso não foi Deus falando, eu não sei o que é. Aleluia. Irmãos, imagine Deus revirando a terra só para achar você. Imagine que tem pessoas com uma carreira profissional brilhante, tem pessoas com uma expectativa de sucesso profissional absurdo, e o Senhor chega e diz assim: ei, vem cá, tem alguns perdidos aí, preciso de você. Mas eu preciso de você integral.
Eu preciso mexer com algumas coisas na terra, porque há uma moedinha perdida, escondida. E o Senhor chama pessoas que estão administrando empresas, pessoas que estão cultivando faculdades, carreiras, profissional de direito, medicina. E o Senhor diz: eu preciso de você, com a palavra do amor de Deus. Porque o Senhor tem uma moedinha escondida. Eu me lembro de uma certa situação em que foram cobrar imposto de Jesus. Jesus não tinha dinheiro naquela hora e Pedro também não tinha. Aí Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, pega um anzol e vai pescar no mar da Galileia. Joga o anzol e você vai pegar um peixe. Dentro desse peixe haverá uma moeda. Paga o meu imposto e o teu. Irmãos, essa história novamente é uma moedinha. Certamente uma moeda de um valor maior, não sei. Mas o que é que me chama a atenção nessa história? Imagina que Deus poderia ter dito para Pedro: pega uma rede, Pedro, e vai para o mar e lança. E tu vai pegar muitos peixes. E daqueles peixes tu vai encontrar um que tem uma moeda. Não. Ele disse: pegue um anzol. Ele não disse: pegue o anzol e jogue numa cacimba. Quem sabe que você joga numa cacimba e o peixinho que está engasgado lá vai pegar. Não, ele disse: jogue no mar. Quantos sabem que no mar da Galileia tinha cardumes? E muitos cardumes. E muitos cardumes no mar da Galileia. E Jesus sabia: tem um peixinho lá que está engasgado com uma moeda. Pedro, eu quero que você busque. Eu quero que você pegue. Há um peixinho engasgado no mar da Galileia. Aleluia. Há um peixinho engasgado no mar da Galileia. Eu quero que você pegue esse peixe e pague o meu imposto e o seu imposto. Irmãos, existe muito significado nesse caso desse peixinho perdido no mar da Galileia. Mas eu quero só que você perceba que para pegar alguém engasgado, o Senhor move coisas. Do mesmo modo Ele está fazendo para pegar pessoas, moedinhas que estão espalhadas por aí. Ele está mexendo coisas, movendo coisas de lugar. Ele fala de diversas formas. Eu sei que de manhã às vezes você acorda, você está andando e você sabe que Deus está falando com você. É como se uma brisa soprasse. Aí você diz: pastor, mas eu sou pecador, pastor. O que é amor de Deus? O que é graça? É a disposição do seu amor de lhe amar sem nenhum merecimento. Deus me ama. Eu já vi muitos testemunhos, casos de pessoas que estão vivendo em prostituição. E o Senhor fala com elas. Deus não deixa de lhe amar por causa daquilo que você faz. O seu amor é sempre firme. Até que um dia você vai entender que Ele ama você. E você decide parar de estribuchar e confiar no seu amor. Então Jesus disse: se a história da ovelhinha perdida não é suficiente, se a história da moedinha perdida não é suficiente, eu vou te contar mais uma, chamada de filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. E o primeiro disse: pai, eu quero a minha herança porque eu quero ir embora. Eu quero os meus direitos, igual a que o Senhor morresse. E o papai dá as moedinhas. Aliás, a moedinha não é herança. E o menino vai embora. E quando ele vai nas terras distantes, a Bíblia fala que ele viveu em terras longínquas. E viveu promiscuamente. Então o que aquele garoto fez com a abundância de dinheiro que recebeu do seu pai, ninguém sabe. Ele aprontou. E ele se meteu em dificuldades. Quando se meteu em dificuldades, ele se lembrou do amor do seu pai. Queridos, se o seu coração for infectado pelo amor de Deus, você não vai ser perdido nunca. Você pode entrar em qualquer buraco, caverna da terra. Você saberá dentro
o meu pai é bom, o meu pai me ama. Aquele garoto tinha aprontado, tinha feito, tinha desperdiçado a herança, mas a Bíblia diz que ele, caindo em si, se lembrou da casa do seu pai. Aleluia. Do que é que nós estamos falando? De Jesus tentando explicar como é que funciona o coração do pai com relação aos seus filhos. Então o garoto se lembrou da casa do seu pai e disse: na casa do meu pai tem muitos empregados. Se Deus me aceitar como empregado, eu estou no lucro. Olha só, ele sabia que o seu pai era bom, mas não sabia que ele era tão bom. Ele imaginou que o pai iria receber apenas ele como um empregado, estava bom demais. Porque ele sabia que tinha aprontado, que não tinha direito algum. Mas a Bíblia fala que quando ele decidiu voltar, ele ensaiou um discurso. Eu vou fazer um discurso para o meu pai quando eu chegar lá. E vou dizer: pai, pequei contra os céus perante ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Ele ensaiou esse discurso. Me perdoa, pequei contra os céus, contra ti. A Bíblia fala que certo dia estava o pai e ele enxergou ao longe um garoto que vinha maltrapilho, fedendo, sem dinheiro, certamente desfigurado, cabelo grande. Mas quando o pai o olhou ao longe e disse: é meu filho. Enquanto o menino ensaiava o discurso, o pai correu ao seu encontro. E não deu tempo ele abrir a boca, o pai o abraçou e o beijou. E disse: seja bem-vindo à casa do papai. Jesus fala que se isso não é suficiente para você entender sobre o amor do pai, então o que mais é preciso? Você quer que eu faça uma loucura de amor por você? Contrate aquele carro e ele se posiciona na sua casa e disse: ó, fulano, eu vim dizer que te amo, porque eu já mandei pregador dizer: eu te amo. Eu já te mostrei nas escrituras que eu te amo. Eu já desenhei no céu que eu te amo. E você ainda não entendeu. Então eu vou mandar loucuras de amor. Se não for suficiente, contrata um helicóptero passando uma faixa: eu te amo. Confia no meu amor. Jogue-se. A motivação do meu amor não é você, sou eu próprio. Para que não haja chance de falhar, a motivação do meu amor está em mim mesmo. Para que cesse dúvida, para que cesse confusão, para que a sua fé seja firme. Quando o filho pródigo chegou, havia um bezerro cevado. Você sabe o que é bezerro cevado? É aquele bezerro separado para engordar. Você já viu os criadores, às vezes, mamãe, para o Natal preparava o quê? Peru. Mamãe criava peru, capote, galinha. No Natal, geralmente, a gente quer fazer uma festa em família. Aí o que se faz? Se separa o capote, separa o peru, separa a galinha, e ele vai comer dieta diferente. Por quê? Ele está sendo engordado para um dia festivo. Amados, o que isso diz para mim? É que quando o filho partiu, levando a herança, o pai chegou para o garoto que cuidava do boi e disse: separa esse boi aí. Há uma expectativa de festa. O amor de Deus sempre tem uma expectativa de festa. Alguém poderia gritar nos ouvidos e dizer: mas ele tomou a tua herança, mas ele está vivendo como ele bem quer. O amor tem uma expectativa de festa. Prepare o boi cevado. Quando o menino chegou, o amor simplesmente sabia: eu sabia que você ia voltar. Eu já esperava você. Por isso que quando ele enxergou o menino ao longe, e na sangue todos os dias ele saía fora e olhava para o caminho. Voltava de novo e olhava para o caminho. Quando ele enxergou aquela figura ao longe, ele disse: está acontecendo. É hoje que vai ter festa desse negócio. O garoto chegou e a primeira coisa que ele fez: pega o boi cevado. É hoje que nós vamos comer carne fresca. É hoje que nós vamos comer carne gorda. Mas ele deu ordem aos empregados e disse: tire suas roupas sujas. Tire suas roupas sujas. Dê-lhe um banho. Prepare-o para a festa. Depois que banhou ele,
Depois que lhe deu vestes novas, ele colocou um anel no seu dedo e chamou a banda para tocar e fazer uma grande festa. Pergunto para você, o que foi que o pródigo fez? Ele simplesmente confiou no amor do pai e disse: vou voltar para a casa do papai. Quem fez o resto? O pai. Tirou a sua veste suja, deu-lhe um banho, colocou o anel no seu dedo, matou o animal cevado e fez uma grande festa. O sanfoneiro, como é que é? O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, mas a sanfona não parou e o forró continuou. Vamos dizer junto? Candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, mas a sanfona não parou. E o que aconteceu com o forró? Continuou. Deus é desse jeito. Pode o candeeiro da sua vida se apagar, pode o sanfoneiro da sua vida cochilar, mas a certeza do amor é: vai ter festa. Vai ter festa. Aleluia! Vai ter festa. Aleluia!